Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um culto de vídeo da Paróquia de Nova Petrópolis. Saudamos a você que tem nos acompanhado com fidelidade a cada semana, a cada domingo. E também hoje, neste terceiro domingo do tempo da Quaresma, nós nos reunimos desta forma virtual em nome do Trino Deus e realizamos este culto em honra e louvor ao Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu saúdo você com as palavras de Filipenses 2:8, onde o apóstolo Paulo traz o chamado hino cristológico. Parte dele diz que Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo a si mesmo se humilhou. Ele fez esta opção pela humildade. Ele não foi obrigado a ser humilde. Isto seria humilhação, rebaixamento. Mas ele escolheu se rebaixar, vir a este mundo como ser humano e fez a opção de se entregar na cruz para morrer por nós. E a palavra ainda diz que Deus o exaltou, que Deus o ergueu e o ressuscitou e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Mas, nesta caminhada de Quaresma, lembramos desta palavra tão especial. Louvamos a Deus e meditamos sobre esta entrega de Cristo na cruz. Exemplo também para nós fazermos as nossas entregas, as nossas renúncias, os nossos sacrifícios também. Não para merecer algo de Deus, mas como consequência da nossa obediência a Ele também. Vamos orar? Obrigado, bondoso Deus, que podemos ter mais esta oportunidade de receber a Tua palavra e belos hinos de forma bem confortável em nossos lares. Muito obrigado por Tua palavra que quer nos abençoar também hoje. Abre nossa mente, abre nosso coração para a mensagem da cruz, da renúncia, da obediência de Jesus e da sua entrega por nós. Assim se conosco com Teu Santo Espírito, em nome de Cristo. Amém. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, Tu vens comigo andar, oh, Tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só Tu nos podes dar, oh, só Tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas
nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar. Oh, nós vamos te buscar. Oh, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Oh, só tu nos podes dar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco ao ouvirmos e meditarmos em Sua palavra. A pregação de hoje está baseada no texto de Romanos, capítulo 5, os versículos 1 a 11, onde nós lemos: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha a coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Esse texto nos fala essa preciosa dádiva que Deus realizou por meio de Cristo em nosso favor. Deus nos transforma de inimigos em seus amigos. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Já há 3 domingos temos refletido acerca e a respeito do pecado, do motivo que fez com que Deus enviasse Jesus Cristo ao mundo. Há 2 semanas atrás nós refletimos, nós olhamos o texto de Gênesis 3, que nos falou a respeito da queda,
que nos lembrou que nós, tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, tendo sido colocados lá no paraíso para desfrutar de todas as dádivas e benefícios de Deus, desfrutávamos inclusive de um relacionamento com Deus, optamos pela desobediência, pela rebeldia contra Deus, contra a vontade de Deus. Nos tornamos, a partir do pecado, a partir da desobediência, inimigos de Deus. Mas é interessante que Deus, mesmo podendo nos aniquilar, nos destruir, Deus prefere nos amar. E isso nós vimos na pregação do domingo passado, quando no meio da conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus diz: porque Deus amou o mundo tanto, Deus tanto amou ao mundo, que foi capaz de entregar o seu único Filho para nos redimir, nos perdoar, nos reconciliar novamente com Ele. Deus amou o mundo tanto que foi capaz de entregar o seu próprio Filho para que nós pudéssemos alcançar, receber o perdão dos pecados e sermos reconciliados com Deus. Deus, que poderia destruir, aniquilar, decidiu amar. Decidiu entregar o seu bem mais precioso, o seu querido Filho, para morrer na cruz, a nossa morte, assumir o lugar de culpado, para que nós tivéssemos perdão de pecados, salvação e vida eterna, e pudéssemos ser reconciliados com Deus. Meus queridos, eu sou mãe, tenho 2 filhos, os amo mais do que tudo nessa vida. Até me tornar mãe, eu não sabia direito o que era o amor, ou não sabia a capacidade que eu tinha de amar alguém. Eles são dádivas preciosas na minha vida, na vida do meu esposo. Eu morreria por eles. Sem dúvida alguma, eu entregaria a minha vida para salvá-los. Agora, de forma alguma, jamais, me perdoem a franqueza, mas eu não daria a eles para morrer por ninguém. Nunca. E foi isso que Deus fez por nós. Deus entregou o seu bem mais precioso, Deus entregou o seu querido, precioso Filho para morrer no lugar dos seres humanos, para morrer no lugar da humanidade perdida, pecadora, distanciada de Deus por conta dos muitos pecados, por conta da rebeldia, da desobediência. Deus amou tanto, apesar de. Deus amou tanto, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa maldade, apesar da nossa rebeldia, Deus nos amou. E é isso que nos lembra esse texto de Romanos. Apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa condição de inimigos de Deus por causa do pecado. E por que inimigos de Deus? Porque Deus é tão santo, tão perfeito, que o nosso pecado, a nossa corrupção nos distancia dele. Não somos capazes de suportar a presença de Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos faz ser muito menos do que Deus havia pensado, planejado lá no princípio, quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança. O pecado nos transforma, nos torna indignos da presença de Deus. Por conta do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus, por amor, resolve essa questão do pecado. Deus, por amar a sua criação, Deus, por amar o mundo, Deus, por amar a humanidade, entrega o seu Filho, que morre na cruz a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar e receber perdão de pecados, salvação e vida eterna. Fomos reconciliados com Deus por graça, misericórdia e amor. Deus nos ama
Deus ama você. Graças a Deus, Deus ama a mim também. Nós somos imensamente amados, tanto que Deus foi capaz de nos presentear com o que Ele tinha de melhor. Seu único Filho morreu na cruz para que nós pudéssemos ser transformados de inimigos em amigos de Deus. E é isso que nos diz esse texto de Romanos, especialmente no versículo 10, no versículo 11, quando nós lemos que fomos tirados da condição de inimigos de Deus e fomos transformados em amigos de Deus. E agora podemos ter paz com Deus e podemos nos alegrar, conforme fala o apóstolo Paulo no decorrer desse texto. O apóstolo Paulo diz que nós podemos nos alegrar, nos gloriar, nos regozijar em Deus. Nós podemos nos alegrar porque nós fomos justificados por meio da fé. Não precisamos fazer nenhum sacrifício. Tudo que era necessário ser feito para a nossa salvação já foi feito por Jesus Cristo na cruz. Cristo morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Nós fomos tornados justos, e é isso que diz a palavra justificados. É isso que significa a palavra justificado. Nós fomos feitos justos. Deus, por meio de Cristo, nos justifica, nos torna mais uma vez dignos da presença de Deus, dignos do amor de Deus. Nada do que pudéssemos fazer, tentar fazer por conta própria, nos tornaria justos, dignos de Deus. Mas Deus, por Cristo, nos justificou. Pagou o preço da nossa culpa e nos transformou em pessoas dignas do amor, da graça e da misericórdia de Deus. E por isso nós podemos nos alegrar, nos gloriar. Fomos justificados por meio da fé. Você crê? Você crê em tudo que Cristo fez na cruz? Em teu favor, em teu lugar? Crês que por meio da fé és justificado, que não precisas fazer mais nada, apenas crer. E sim, essa fé precisa transformar a nossa vida. Não é apenas uma fé da boca para fora, mas uma fé no nosso coração que transforma a nossa mente, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir. Uma fé que transforma a nossa conduta. Nós cremos, você crê? Somos justificados por meio da fé, e isso é para nós motivo de imensa alegria. O apóstolo Paulo também fala que nós podemos nos gloriar quando cremos, inclusive nos sofrimentos. Olha que interessante. Quando cremos no Senhor Jesus, quando temos a consciência da real dimensão do que Deus realizou em nosso favor, ao nos tirar da condição de inimigos de Deus e nos tornar seus amigos, ao conquistar para nós com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, perdão de pecados, salvação e vida eterna, quando nós nos damos conta de que quando cremos em Cristo, ao invés da morte eterna, da separação de Deus, da morte espiritual, podemos ter vida plena e abundante, e podemos ter a certeza da salvação, da ressurreição, da vida eterna. Nós podemos inclusive nos alegrar nos sofrimentos, porque nós sabemos que por mais que os sofrimentos perdurem por algum tempo, alguns anos, perante a eternidade é apenas uma curta fração de tempo. Quando nós temos a consciência da vida eterna, nós sabemos que os sofrimentos não podem nos afastar de Deus, que os sofrimentos vividos aqui não podem tirar de nós
a salvação aguardada por aqueles que creem. E quando nós cremos no que Deus fez por nós, nós também sabemos que Deus não se afasta quando enfrentamos tribulações e sofrimentos, mas Deus está presente todo o tempo, todo momento, em toda e qualquer circunstância. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, no versículo 20, como última palavra de Jesus aos seus discípulos, ele declara: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou seja, inclusive em meio às tribulações e sofrimentos, Cristo está conosco. Por isso não precisamos temer, mas podemos nos gloriar, podemos nos alegrar. Deus está presente. E como diz o apóstolo Paulo, podemos nos alegrar nos sofrimentos, porque estes produzem perseverança, esperança, um caráter aprovado. Quando cremos no Senhor, podemos nos alegrar, inclusive nos sofrimentos, nas dificuldades. Você crê? Você já se deu conta dessa incrível condição na qual nós podemos viver por meio da fé? Você já se deu conta da preciosidade que é poder ser amigo de Deus ao invés de sermos seus inimigos? Deus continua todo-poderoso. Ele poderia sim terminar conosco, mas Ele decidiu nos amar. Ele optou em nos perdoar. Que você possa se alegrar com essa dádiva preciosa. Que você possa se regozijar com o fato de poder ser amigo do Deus Todo-Poderoso. Amigo do Criador dos céus e da terra. Amigo de Deus. Sejamos gratos por esse imenso privilégio. E que nos dar conta dessa preciosa dádiva transforme a nossa vida. Nos dê ânimo, alegria, esperança e perseverança. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar pelo teu incrível, maravilhoso e imenso amor por nós. Muito obrigado, ó Deus, porque podendo nos destruir, decidiste nos amar. Podendo nos aniquilar, optaste em entregar o teu único filho para morrer na cruz, verter o seu sangue para nos dar, presentear com perdão de pecados, salvação e vida eterna. Obrigada, Senhor, pelo teu imenso e maravilhoso amor. Eu te peço, ó Deus, que possamos sentir esse amor em nossos corações. Eu te peço, Senhor, que tu ajude aqueles que neste momento nos escutam, ajude-nos a crer. Que creiamos na obra redentora de Cristo realizada na cruz em nosso favor. Que nos alegremos com o fato, com a possibilidade real e concreta de podermos ser teus amigos. Ó Deus, que o fato de sermos teus amigos nos encha de alegria, de esperança, que transforme a nossa forma de lidar com a vida, de lidar inclusive com as provações, com os sofrimentos. Que nos alegremos em Ti, que nos alegremos no fato de sermos Teus filhos, que nos alegremos no fato maravilhoso de sermos Teus amigos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Não há nada melhor,
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Pastor, meu bom pastor, fiel e justo, pastor, tão bom, tão santo, pastor, tens cuidado de nossa pastor, pastor das nossas vidas, pastor das nossas almas, pastor de tudo que somos, pastor de tudo o que temos, Jesus, meu bom pastor, eu sei que nada me faltará, porque Jesus está comigo. Vale da sombra da morte, não temerei. Jesus, meu bom pastor, por isso eu não tenho medo, pois Ele está comigo. Não temerei o dia mau, não temerei, pois Ele é Deus fiel, que cumpre sua palavra e suas promessas. Ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, estaria conosco. Ele é Deus presente aqui, Ele é Deus presente em nós, pastor, pastor, pastor. Jesus,
nosso bom pastor. Ao Senhor toda honra, toda glória, toda adoração e o melhor aplauso. Obrigado, Senhor. Sim! E assim nós chegamos ao final de mais um culto em vídeo. Queremos nesse momento nos colocarmos diante de Deus em oração, que você possa colocar o teu pedido, a tua intercessão, e assim nós oramos, concluindo com a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer por mais uma vez a tua palavra ter falado aos nossos corações e mentes, essa palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, essa palavra que tem o poder de transformar a nossa mente, Senhor, para que assim possamos experimentar, Senhor, e viver diariamente o nosso batismo, pois o nosso reformador, Dr. Martinho Lutero, nos diz que a fé cristã, o resumo da fé cristã é viver diariamente o nosso batismo. Que assim nesse tempo de quaresma, que é esse tempo de preparação para a Semana Santa, seja também, Senhor, um tempo de preparação para a nossa vida de fé. Que assim possamos sempre te buscar e te colocar em primeiro lugar em nossas vidas, na certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E assim nós orando em conjunto a oração que tu mesmo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós queremos ainda receber a bênção do Senhor, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus esteja sobre a tua vida, te abençoando, te guardando, que o Senhor Deus esteja abaixo de ti, firmando os teus passos, que o Senhor Deus esteja à tua frente, te guiando e direcionando, que o Senhor Deus esteja ao teu lado, te livrando, e assim te abençoe o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma abençoada semana, fiquem na paz do Senhor. Amém. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou